Olá, bom dia a todos. Hoje temos uma convidada especial conosco, é a doutora Ailda Morana. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade de São Francisco, formada em 1979, mestrado em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, em 1984, e doutorado em Psiquiatria pela Universidade de São Paulo, em 2004. É médica perita do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, tem experiência na área de medicina, com ênfase em psiquiatria forense, atuando principalmente nos seguintes temas: transtornos da personalidade, rocha, perícia, psiquiatria forense, e é fundadora do Ambulatório de Transtornos da Personalidade do IPQ, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela nos abrilhantou com a sua presença. Foram 3 aulas sobre psiquiatria forense. A primeira aula, então, é uma geral sobre a psiquiatria forense. A segunda aula é um pouco mais específica na área criminal. E a aula 3 é sobre a área civil. Então, doutora Ailda, os nossos agradecimentos pela sua participação, por disponibilizar esse tempo aqui conosco. Nosso muito obrigado. E a vocês que estão assistindo agora, tenham uma excelente aula. Aproveitem. Obrigado, doutora. É um prazer estar aqui, contribuindo com o Centro de Estudo de Saúde Mental de Itapeva. Agradeço o convite do Dr. Hélio e do Dr. Rui, que são excelentes pessoas e têm muito contribuído com a psiquiatria de forma geral. Bom, mas hoje o nosso tema é psiquiatria forense. O que é psiquiatria forense? Psiquiatria forense é a especialidade que vai ajudar, auxiliar o juiz nas questões psiquiátricas, porque o juiz não é médico. Então, quando tem em algum processo alguém com uma doença mental, ou um transtorno mental, uma deficiência mental, um retardo mental, uma doença orgânica do cérebro, enfim, qualquer coisa mental, o juiz interrompe o processo e pede o laudo de um psiquiatra forense para dizer se o cara é louco, se ele é retardado, se ele é psicopata, se ele tem um problema neurológico, enfim, qual é o problema dele, tá? E então nossa função é esclarecer a justiça sobre a competência mental do sujeito que está sendo processado. Quem faz laudo é psiquiatra forense. O médico assistente, o médico no seu consultório, ele não faz laudo. Os pacientes pedem: doutor, você pode fazer um laudo para mim para o INSS? O médico assistente, ele faz atestado, ou relatório, que é igual a atestado, é sinônimo de atestado. Ele é obrigado a atestar tudo que ele fez com esse paciente. Então, eu atendi o paciente em tais e tais e tais datas, ou desde há tantos anos, e ele apresenta tal diagnóstico, tal CID, e está tomando tal medicação, e está se beneficiando, não está, o prognóstico é tal, deve continuar o tratamento, não deve, enfim. Ele atesta o que ele fez com o seu paciente. E ele é obrigado a atestar o que ele fez. Mesmo que o paciente, ele nunca conheceu o paciente chega a primeira vez no consultório: doutor, eu quero um laudo para o INSS, ele tem que falar: paciente visto pela primeira vez, veio pedir laudo para o INSS, infelizmente não tenho condições de fornecer, porque preciso de maior tempo de avaliação, né? Os laudos são realizados por psiquiatras forenses, que podem ser nomeados pelo juiz. O juiz convoca um psiquiatra forense da confiança dele. Aí o réu, ou que abriu o processo civil, por exemplo,
tem que pagar esse juiz que o juiz escolheu como sendo da confiança dele. É o perito do juiz, é o psiquiatra forense do juiz, também chamado de médico perito. Quando o paciente diz eu não posso pagar, aí ele vai para uma instituição, que no Brasil todo é feito nos IML, no Instituto Médico Legal, que contrata psiquiatras forenses para fazer os laudos de forma gratuita. São psiquiatras forenses, funcionários públicos, e são ditos psiquiatras oficiais. Em São Paulo, a gente tem uma autarquia da Secretaria da Justiça, que também contrata psicólogos e psiquiatras para fazerem as avaliações forenses. Então, é o único lugar do Brasil que tem essa autarquia. Então, aqui em São Paulo, você tem o IML e o tal do IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado de São Paulo. Então, quem trabalha nessas duas instituições são peritos oficiais. Você também pode ser assistente técnico, né, como psiquiatra forense, ou seja, a família vai passar pelo perito do juiz, seja particular ou seja nas instituições. Mas ele quer um psiquiatra a favor dele, né, que possa esclarecer de uma forma mais detalhada os argumentos e as condições dele, né? Então ele contrata, daí ele vai pagar um assistente técnico, que é um psiquiatra forense, que vai colocar tudo que é favorável ao seu cliente, né, que lhe contratou como assistente técnico. Ele não vai mentir, ele não vai inventar, ele não vai poder fugir da psiquiatria, mas ele vai valorizar, digamos assim, os aspectos de interesse da parte que ele contratou. É o assistente técnico, né? Uma outra questão que surge muito é sobre os tipos de internação. A gente, se vocês sabem, a gente tem internação voluntária, quando o paciente quer se internar, a involuntária, quando necessita que um pai, o esposa, enfim, alguém seja responsável pelo paciente naquela internação, e o pior delas é a internação compulsória, onde a mãe vai no promotor, na promotoria, fala com o promotor e fala, olha, meu filho usa droga, meu filho é agressivo, precisa internar. Aí o promotor faz uma carta, manda que o hospital interne, tem a vaga, não tem a vaga, o hospital é obrigado a internar uma internação compulsória. E o médico que for atender esse paciente no hospital, o psiquiatra que for atender, ele não pode dar alta. Por quê? Porque ele está numa internação compulsória a mando da promotoria. Então, se ele acha que o paciente já está resolvido, ou pode se beneficiar de um tratamento ambulatorial, de um CAPS, ele faz um relatório, um atestado, entrega para o diretor do hospital fala com esse promotor, manda o relatório do médico, dizendo que ele já não tem mais necessidade de ficar internado no hospital, que ele se beneficiaria de um outro tipo de atendimento, que o que tinha que ser feito no hospital já foi feito. E o diretor do hospital tem muita dificuldade em conseguir que o promotor lhe atenda, porque o promotor tem assim, eles falam que eles derrubam pilhas de casos, né? A função dele é derrubar a pilha, daquele monte de processo na mesa deles. E até chegar, às vezes leva 1 ano, 2 anos, e o hospital vai ficando lotado de pessoas que não precisam mais estarem internadas. O diretor pode ligar para o promotor, ligar para o juiz do caso, enfim, pode insistir de que aquele paciente tome seu rumo e saia do hospital, liberando a vaga para outros
para outros pacientes, né? Vamos falar, então, especificamente da psiquiatria forense. Meu nome é Ilda Morana. Pode passar o próximo. A palavra forense vem do latim fórum, né? Então, eu sou psiquiatra do fórum, né? E no contexto da psiquiatria forense, refere ao fato que o laudo psiquiátrico, ele é público, não é como uma consulta médica, né? Que eu estou presa ao sigilo na consulta. No laudo, o juiz vai ler, o promotor vai ler, os advogados vão ler. Quem quiser, encosta a barriga no cartório do fórum e fala, eu quero ver tal processo. É o que os jornalistas fazem, né? Eu quero saber como é que foi o processo do Nardoni. Pronto, o cartório é obrigado a internar, a não ser que o processo ocorra em segredo de justiça. Então, a primeira coisa é que a gente não tem sigilo. Por isso, o que você escrever no laudo, você tem que escrever de uma forma muito bonita, digamos assim. Você tem que gostar de escrever para ser psiquiatra forense. Você não pode ser muito técnico, usar muito termos médicos, porque quem vai ler são pessoas leigas, são os juízes, os advogados, os promotores, né? E também tem que lembrar que o que você escrever está aberto ao escrutínio dessas pessoas, né? Então, você tem que ser coerente no seu laudo, se ater, né, ao que pede o processo, né? Se é o processo criminal, o incidente, a peça chama-se incidente de sanidade mental. Se é um processo civil, você tem que ver o que está sendo pedido na inicial, quem entrou com a ação e o que ela quer. Eu quero mudar a guarda do meu filho, porque a minha mulher é uma psicopata. Tá bom, ele quer mudar a guarda do filho e você vai se ater aos dados da guarda do filho, né? Pode passar. Então, a psiquiatria tem como prática esclarecimento da condição mental do sujeito, que busca um benefício da lei, e ele tem que definir as condições mentais em nexo causal com o que gerou o processo. Então, por exemplo, teve um caso que eu nunca esqueço, foi apresentado no Congresso, muito bem apresentado, era um caso de um estuprador. E ele tinha estuprado 3 ou 4 meninas de forma violenta, né? Como é praxe do estupro. E a psiquiatra dá todos os detalhes do caso e conclui que ele é neurótico. Foi como assim neurótico? Estuprador neurótico? Não dá, né? Estuprador pode ser qualquer coisa, mas o neurótico, né? Porque o neurótico é um sujeito que tem medo de tudo. Como é que ele vai ser violento, estuprar uma pessoa se ele é neurótico? Daí o preceptor dela falou, não, mas ele mostrou pra gente que ele era maltratado pela mãe, que ele sofreu muito. Eu falei, ele enganou, como todo psicopata, ele é um sedutor, ele é um manipulador, e vocês caíram na dele. Ou seja, vocês esqueceram do nexo causal. Quando você dá um diagnóstico, você tem que dar um diagnóstico que justifique aquele ato, né? É o nexo causal. Pode passar. O sigilo profissional, a gente é vedado ao médico, está no conselho de ética do médico, revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão. Então, eu não posso dizer nada para o juiz do que eu atendi no consultório. O que eu atendi no consultório é sigilo absoluto, a não ser por motivo justo. Então, ele me diz que vai matar fulano. Aí eu tenho que avisar a promotoria, eu tenho que avisar a família, eu tenho que avisar alguém, no mínimo eu aviso o meu advogado. Esse paciente que diz que vai matar alguém. O dever legal, que é a perícia, né? Ou por escrito do paciente. O paciente
eu vou a fórum, porque eu vou como o juiz me chama para esclarecer o fato e o paciente quer que eu conte toda a verdade para o juiz. Aí ele me dá por escrito que eu posso revelar os fatos que eu tive conhecimento durante as consultas e tudo bem, tá? Pode passar. Então, as modalidades de perícia psiquiátrica, pode passar. No direito penal, a gente vai avaliar a capacidade de imputação. O que é isso? O juiz, alguém ali falou, a família falou, o delegado achou, o promotor achou que o cara tem algum problema mental, o juiz interrompe o processo até um psiquiatra forense se manifestar. Ele pede um incidente de insanidade mental e a gente vai fazer o laudo de sanidade mental. Vai fazer o laudo de insanidade. O laudo é de insanidade. O laudo é de sanidade mental. E também a mesma coisa na farmacodependência. A gente vai ver se o grau de dependência dele se aboliu a capacidade de entendimento e determinação dele, né? A gente vai ver isso quando a gente falar da penal. E também tem o exame de cessação de periculosidade, que quando o indivíduo é doente, ele não vai para a cadeia, doente mental, ele não vai para a cadeia, ele vai para o hospital de custódia, que em São Paulo a gente tem 2, a gente tem um em Taubaté e um em Franco da Rocha. Eles vão para esse hospital e só saem desse hospital quando um psiquiatra fizer um laudo chamado laudo de cessação de periculosidade. Então ele vai falar, olha, seu juiz, ele já foi internado aqui no hospital de custódia, tomou medicação, ele tem família que cuida, ele vai continuar tomando os remédios, ele pode sair, né? Pode passar. E no direito civil, aí é uma infinidade. Vocês vão ver quando a gente for falar de direito civil. É a avaliação, a perícia mais frequente no direito civil é a interdição de direitos, né? Então, são os filhos que querem interditar o pai, a mãe, porque estão demenciados, né? E não sabem o que estão fazendo, às vezes são gerentes, são donos de fazendas, ou têm muitos bens, e aí eles perderam a capacidade de gerenciar seus bens móveis ou imóveis, né? Então a gente faz a interdição. Também tem milhões de qualidades de perícia, a gente vai ter, assim, falar de algumas. Uma das que a gente faz muito é a avaliação da capacidade de testar e prestar testemunho. O que é isso? O sujeito quer fazer o seu testamento. Aí ele procura um psiquiatra forense e fala, doutor, eu quero fazer um testamento porque eu tenho 4 filhos e uma filha com problema mental. Eu quero deixar uma maior parte para essa filha, porque essa filha vai precisar mais do que os outros. Mas eu não quero que meus filhos venham a dizer que eu estava demenciado, qualquer coisa. Eu vou fazer o laudo, eu vou fazer o meu testamento essa semana, estou vindo aqui para a senhora avaliar a minha capacidade mental de fazer. Mesmo, e aí você fala que ele realmente tem condições de prestar testemunho, de fazer o testamento, que ele está plenamente capaz mentalmente. E mesmo que ele demencie depois, quando ele faz o testamento logo a seguir da perícia, é válido o que essa perícia avaliou, tá? Mesmo que ele fique demenciado depois. Naquele momento que ele fez o testamento, ele sabia o que ele estava fazendo. É isso que a gente avalia nesse tipo. Anulação de casamento e separações judiciais litigiosas, o indivíduo acha que casou com a pessoa errada, que não sabia que ela era doente mental, ou que ela não cumpre as suas obrigações matrimoniais, então faz um processo civil de anulação de casamento.
E também na igreja, você também pode anular o casamento feito na igreja. Eu não sabia, eu achava que só Deus podia anular um casamento na igreja, mas perito também pode. Porque os padres pedem uma perícia, né? E aí você faz a perícia não para o sistema judiciário, mas para a igreja, né? Dizendo que realmente ela não cumpre as obrigações conjugais, ela tem problema mental, enfim, e aí você consegue anulação, tanto civil quanto na igreja, né? Outro tipo de perícia é a avaliação da capacidade de receber citação judicial. Acontece muito em ação de despejo. Você tem um apartamento que você alugou para uma mãe com 5 filhos. Ela não paga o aluguel para você, ela não paga o condomínio, ela não paga luz, não paga gás, não paga nada, né? E você fica, além de não receber aluguel, com a despesa do condomínio, né? Porque a luz é problema dela, o gás é problema dela, mas o condomínio e o aluguel são prejudiciais a você. Então, você abre uma perícia, né? Você pega um advogado que vai contratar um perito, e o perito vai na casa, na sua propriedade, avaliar se aquela pessoa realmente não tem capacidade de receber uma citação judicial, né? De ordem de despejo, porque ela não está pagando aluguel nem condomínio. Em geral, elas fazem um drama, então na cama, diz que não pode. Depois você vai com muito jeito, não, vamos conversar, vamos ver, e aí você vê que ela sempre dá esse tipo de golpe, né? Essa é uma situação mais frequente, mas também tem casos onde a pessoa está completamente demenciada, ou tem surto psicótico, ou tem uma esquizofrenia verdadeira mesmo, e não tem condições, né? Então, daí o juiz vai despejá-la e vai levá-la para uma instituição. Avaliação em ações de indenização e ações securitárias, né? O seguro, se ele vier, o médico do seguro vier te procurar, você não dá nenhuma informação, né? Procurar o médico assistente. A seguradora tem que contratar um psiquiatra forense, nos casos da psiquiatria, para fazer a perícia. Você, médico do seu consultório, vier alguém de seguro te procurar, você fala, sinto muito, não posso quebrar o sigilo. Né? Não, doutora, mas são só algumas perguntas. Não interessa. Você pega um psiquiatra forense e ele vai responder, porque você não tem tamanho, você não tem ideia do tamanho dos processos da seguradora, são imensos, você perde horas, né, para responder aquele processo. E você não tem que responder. Eles têm que contratar um psiquiatra forense para responder as questões dele. E modificação, outro tipo de perícia, a modificação da guarda de filhos, porque o casal briga e aí acha que a mulher ou o pai não está cuidando bem do filho, e aí quer fazer mudança de guarda. Pode passar? Então, no direito do trabalho, são os acidentes do trabalho com manifestações psiquiátricas. Aí você abre a tal da CAT, né? Que é a capacidade. Esqueci o C agora. É acidente do trabalho. Enfim, então a pessoa não tem, ela sofreu um acidente no caminho do trabalho, no próprio trabalho, enfim, ela tem uma patologia causada pelo trabalho. Aí você abre a CAT e ela vai ficar 1 ano recebendo de licença, recebendo salário, né? Porque foi aberta a CAT. Sequelas psíquicas nos traumatismos crânioencefálicos,
avaliação da capacidade laborativa nas doenças profissionais, que também abre a CAT, né? Certidão de acidente do trabalho, alguma coisa assim. Doença profissional, então você imagina um gesseiro, ele faz aqueles tetos de gesso, aí ele aparece com aquela pneumoconiose. É uma doença profissional, é óbvio, e aí ele vai ser aposentado, vai fazer a CAT, vai ser aposentado por doença profissional. E as doenças decorrentes das condições do trabalho com manifestações psiquiátricas. Então, você tem a causa e a concausa, né? A concausa é quando, assim, a pessoa já tinha uma doença e o trabalho agravou, né? Por exemplo, é uma concausa. Pode passar. No direito administrativo, são as perícias feitas no INSS, direito administrativo, ou no Estado, dos funcionários públicos estaduais ou os funcionários públicos da prefeitura. Então, você tem órgãos que cuidam disso, órgãos do Estado, da prefeitura e os do INSS, né? Onde você vai dar licença ou aposentadoria, né? E se o processo administrativo, a pessoa não aceitar o que o INSS mandou ela voltar a trabalhar e ela não tem condições de voltar a trabalhar, então ela recorre ao judicial. E aí a perícia vai se chamar perícia ordinária, né? Porque saiu da instância normal e foi para o nível superior, que é o nível judicial. Pode passar. Alienação mental é um conceito importante, porque se você aposenta alguém como alienação mental, esse decreto é o decreto do INSS. A pessoa recebe um tanto a mais, né? Porque ela realmente tem uma doença mental muito grave, como ocorre nas demências, nas esquizofrenias verdadeiras, que são quadros crônicos, né? Hoje em dia não leva a demência, porque a medicação é muito eficaz, né? Você tem o olanzapina, que segura, enfim, mas é um processo crônico e progressivo, né? Só não leva a demência como levava antigamente, porque a medicação segura. Mas também a pessoa não fica normal, fica incapaz de trabalhar e tal. Na paranoia, que também é um caso crônico, na parafrenia, que é uma doença também crônica, e na oligofrenia grave, né? Então, são casos de alienação mental. Pode passar. No direito militar, né, você vai avaliar a reforma, né, do sujeito com uma doença mental. Mas você tem que ver que ele é um militar. Então, por exemplo, se você pegar um policial militar e um policial civil e falar para ambos, olha, se passar alguém aqui na frente, vocês matam. Vocês têm que matar. O que o policial militar faz? Mata, porque ele é treinado para isso. O policial civil vai falar, cara, não passa aqui não, porque aqui é proibido, aqui e tal, e se você passar, a gente vai ter que, né? Então, melhor você... o policial... Então, quando você vai fazer uma perícia de um militar, você tem que saber que militar segue ordens, né? E é diferente de uma pessoa civil, né? O direito canônico é aquele que eu falei, que você faz avaliação para a igreja. Pode passar. E onde não tem um especialista, psiquiatra forense, qualquer psiquiatra pode ser chamado, ou qualquer médico, né? Até quando não tem médico, até uma pessoa de nível superior. Só que a pessoa que faz a perícia, ela tem que saber que se ela responder por imperícia, ela pode ocasionar algum dano. Então, tem muito caso de lugares afastados, por exemplo, o caso de Lusiânia, interior de Goiás. Não tinha psiquiatra forense. Daí o promotor
tinha que dar alta para um sujeito, tinha que dar alta não, tinha que liberar um sujeito da cadeia, porque ele já tinha cumprido, ele podia sair em semi-liberdade. Mas o cara tinha judiado sexualmente, matado com brutalidade, enfim, tinha trucidado 6 meninos. E o promotor ficou com medo de botar esse moleque na rua, né, em processo de semi-liberdade. Falou, eu preciso de uma psiquiatra que vai lá. Onde tem? Ah, tem uma psiquiatra que dá licença, aposentadoria para para policiais federais. Ah, então tudo bem, manda ela. Mandou uma intimação para ela. A senhora, por favor, tal dia e tal hora, compareça na cadeia tal, para avaliar se o sujeito pode sair da cadeia. O que ela tem que fazer? Ela nunca entrou numa cadeia. Ela nunca conversou com bandido, com criminoso. Ela não tem a menor noção do que é. Mas ela achou que recebeu uma carta do juiz intimando, ela tinha que ir. Aí ela vai e fala, tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhora? O senhor está arrependido? Estou, senhora. O que o senhor vai fazer daqui para frente? Ah, vou casar e vou trabalhar. Todos eles falam a mesma coisa. Ele saiu e matou mais 3 da mesma forma, como judiando dos moleques, etc. Né? E aconteceu também na Bahia, a mesma coisa, uma psiquiatra foi lá, e aí o cara saiu e matou uma pediatra. Agora, como é que fica essa médica? Saber que matou uma colega, né? Por imperícia dela. Então, você nega, você fala, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara tal. Infelizmente, eu vou declinar do honroso convite por problemas pessoais. Você nunca disse que você não tem capacidade, porque ele falou, você não tem capacidade, mas você é a única psiquiatra da região. Você não alega nada, porque ele sempre vai rebater. Agora, você falar que são problemas pessoais, ele não tem como contestar o seu problema pessoal, e aí ele vai mandar para outro estado para fazer a perícia, tá? Pode passar. O próximo diapositivo. Então, a psiquiatria começa com preâmbulo, né? Então, no preâmbulo, você vai primeiro se identificar. E aí você vai colocar tudo que você fez na vida em relação à perícia, em relação à psiquiatria forense. Sempre colocando excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara tal, no processo número tal, na ação número tal. O abaixo assinado, eu, Hilda, sou psiquiatra daqui, já trabalhei ali, já fiz curso de micro-ondas, qualquer coisa, entendeu? Você põe tudo, porque vai ter o teu laudo como perita do juiz, o laudo do assistente técnico de um lado e o laudo do assistente técnico do outro numa ação civil. E hoje, na ação penal, também é possível se contratar assistente técnico, né? Então, são 3 psiquiatras e o juiz vai ver quem tem maior currículo, né, para dar maior credibilidade. Aí, depois que você falou tudo que você fez, tem a honra de relatar a vossa excelência as condições em que pode chegar em referência ao examinado. Pode passar? Pode passar o próximo diapositivo. Não, o anterior. Acho que é o anterior, não é? Ah, tá bom, pode passar. Pode passar. Então, começa com o preâmbulo, né? O preâmbulo é a identificação do médico perito. E depois a identificação do sujeito. Então, você vai botar o nome dele, o RG, o endereço, o CPF, o nome do pai, o nome da mãe. E depois você vai fazer um histórico do processo. Olha, no processo, as folhas que você abrevia F de folha, né? FLS, as folhas tais, tem tal aspecto, você vai reunindo o que do processo vai embasar a sua conclusão psiquiátrica do caso, né? Se é processo crime, você vai relatar, ele foi denunciado nos artigos tal,
E você vai colocar os elementos colhidos nos autos e a versão do examinando ao perito. O que o cara, se é processo penal, como que ele me conta a história? O que ele fala que ele fez? E isso costuma dar, não, já deu algumas vezes problema, porque o juiz fala assim, não, os peritos forçaram a confissão do sujeito. Mas como que forçaram a confissão se ele já confessou ou se está tudo no processo? Né? Porque você não é a primeira pessoa que ele já falou diversas vezes com o promotor, diversas vezes com o juiz, enfim. Então está tudo relatado no processo. Mas você tem que saber como que qual é a versão dele aos fatos, né? Aí você faz o exame psíquico dele, você faz o exame físico, se você achar que tem que pedir exames complementares, e faz a discussão. E na discussão, você tem que ser lógico e coerente e seguir uma cronologia. Falar, ele tal época ele fez isso, a testemunha fala que isso, e parará, portanto. E segundo o Código Internacional de Doenças, o CID-10, ele tem tal patologia, e aí você pode copiar um trecho do CID-10 falando dessa patologia, você pode usar um pouco de literatura, mas não exagera, né? É só para justificar o teu diagnóstico, tá? Um laudo psiquiátrico tem 6, 8 páginas, 10, não tem 100 páginas, não. Né? Porque o juiz não vai ler. Né? Aliás, o juiz lê a conclusão. A verdade é essa. Né? No Canadá, os psiquiatras forenses põem a conclusão com uma moldura, porque é só o que o juiz vai ler. Eu quero saber o que o psiquiatra acha. Acha que ele é louco, tá bom. Vai para a medida de segurança. Acha que ele é normal, tá bom, vai para a cadeia. Né? E a conclusão é conclusiva. Ele tem tal patologia em nexo causal. Lembra do nexo causal? A patologia tem que explicar o que ele fez, né? E o CID-10 é tal. E aí você responde os quesitos. Né? Quesitos você responde sim, não, prejudicado. Só isso. Pode passar. O próximo. Você jamais vai fazer o que está escrito aqui. Esse aqui é um exemplo. Escrotíssimo senhor juiz de direito, corrupto, sociopata, desgraçado da quarta vara. Sim, assim mesmo, em caixa alta, com esses impropérios, um advogado iniciou seu recurso de apelação. Não pode. Por mais que o juiz, porque às vezes você faz o laudo e o juiz contesta o seu laudo, fala, mas o psiquiatra foi incoerente, não sei o quê. Você fala, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. O senhor tem razão. Pode ser, muitas vezes eu falei, o senhor tem razão, né? Eu fui incoerente, portanto, eu me desculpo e corrijo a minha parte. No laudo está escrito isso, eu escrevi isso por causa disso você se justifica. Mas com todo respeito, você jamais briga com o juiz, porque você se dá mal, entendeu? Esse advogado que escreveu esse impropério se deu mal. Pode passar. Então, a gente já falou disso, pode passar. Pode passar o anterior. Imprudência, o anterior. O slide, isso, imprudência, negligência ou imperícia. São as avaliações de erro médico, né? É muito difícil você fazer isso, mas tem muito erro médico, né? E os médicos cirurgiões são obrigados a satisfazer o dano sempre que dá imprudência, negligência ou imperícia em atos profissionais resultar a morte ou inabilitação de continuar a exercer a sua profissão, ter a sua vida e tal, né? Então, pode passar, agora sim, pode passar. O que é a perícia retrospectiva póstuma?
É você fazer perícia no morto, né? Como é que você faz perícia no morto? Põe os copos, manda chamar um espírito? Não. Você vai fazer por documentos médicos, né? Por atestados médicos, por entrevista com familiar. Ele já morreu. Mas você vai ver se quando ele morreu, como é que ele estava a saúde mental dele. Porque tem muito seguro, o cara faz um seguro, paga uma fortuna, mas se ele se matar, ninguém recebe. Né? Tem casos assim. E tem casos que não, que mesmo que o indivíduo se matar, ele recebe. Depende de como foi feita o seguro dele. Mas, enfim, tem várias situações onde você tem que fazer perícia num cara morto para saber se ele faz um testamento. Aconteceu com o diretor do Bradesco, né? Ele tinha filhos e os filhos contestaram o testamento dele, ele já estava morto. E ele era dono do Bradesco. Foi uma perícia que o perito recebeu 25 milhões há 30 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, mas muitos anos. É uma perícia milionária. E ele tem que entrevistar familiar. Eu já fiz perícia retrospectiva póstuma também, onde o cara tinha mudado o testamento e os filhos falaram não, mas quando ele mudou o testamento ele já estava completamente demenciado, né? Então é isso que você vai avaliar no sujeito. Pode passar. É também chamado, tem esse nome horrível, chamado de autópsia psicológica. Ai, meu Deus, ai, psiquiatria inventa cada uma. É perícia retrospectiva póstuma, né? E eles chamam de autópsia psicológica. Pode passar. Em onde não haja especialista, qualquer médico pode ser designado para perícia, a gente já falou disso, pode passar. Na redação, você não pode falar, o indivíduo tem um delírio, assim, assim, assado. O indivíduo refere que ele acha que o pai dele preparou um complô contra ele. Ele diz que, né? Então, isso, se for verdade, isso no exame psíquico eu realmente avaliei que realmente ele fala isso e, portanto, eu concluo que isso é uma ideação delirante. Mas ele disse que, ele relatou que, ele informou que você não pode, você assumir uma coisa que é o cara que está falando, né? Então você não pode assumir isso. Então ela diz que, né, em caso de guarda de menor, a mulher vem e fala que o marido é um monstro, o marido vem e fala que a mulher é um monstro, né? E você não pode tirar conclusão a partir disso. Ele fala, relata que a mulher faz isso, relata que o esposo faz isso, ele contou que em tal dia, tal situação, ele informou que. Tá certo? É isso que tem que ser a redação. Pode passar. Você nunca pode liberar o prontuário é do paciente, né? Mas tem que ser um perito médico que vá avaliar esse prontuário, né? Ele tem que pedir para o familiar, eu quero o prontuário do meu marido morto. Tudo bem, mas você vai pedir para o juiz solicitar um médico perito para vir pegar o prontuário. Aí você xeroca, não tem mais, quase xeroca, você escaneia o prontuário e dá para o médico perito, tá?